Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é o livro mais lido e copiado no nosso mundo. A Bíblia nos fala a respeito de um Deus que nós levaríamos a vida toda para entendê-lo e mesmo assim não entenderíamos. Isso nós conhecemos como revelação de Deus. Deus se revela a si mesmo, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus também inspira, através do Espírito Santo, homens santos em toda a história da Bíblia, a escreverem a respeito dele. Inspira para que os homens, em linguagem humana, faça nós conhecermos a vontade de Deus, do Filho e do Espírito Santo. E Deus também ilumina a mente dos cristãos sinceros que buscam na palavra de Deus saber os seus propósitos. Mas será que a Bíblia que nós lemos hoje é a mesma que Jesus lia quando ele estava ali na Palestina no primeiro século? Será que é a mesma Bíblia que os homens escreveram antes, a partir de Moisés? Até 1940, a Bíblia era sempre declarada um livro irreal, um livro que foi histórias da mente humana, porque não existia muitas provas arqueológicas a respeito dela. Mas a partir de 1940, uma descoberta mudou todo esse panorama. Será que esta é a mesma Bíblia que Jesus lia? Eu quero lhe mostrar algo muito interessante. Vamos aprender mais sobre isso? Há muito tempo atrás, o Espírito Santo inspirou os profetas a registrarem, pesquisarem, contarem e comporem verdades especiais vindas de Deus. Esses primeiros registros damos o nome de autógrafos, isto é, os primeiros registros escritos. Infelizmente, esses não suportaram o tempo e não existem mais. A grande maioria dos teólogos afirmam que o primeiro livro escrito foi o livro de Jó, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. O autor é Moisés, no deserto de Mídian. Assim como é praticamente certo que os últimos foram as epístolas de João, mais ou menos no ano 98 ou 100 depois de Cristo em Éfeso. João foi o único discípulo que não morreu de forma trágica, mas de morte natural. Foi prisioneiro na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega, situada a 55 quilômetros da costa sudoeste da atual Turquia, no Mar Egeu. Foi liberto pelo imperador Nerva, depois que o imperador Domiciano foi assassinado numa conspiração. A cópia dos textos do Antigo Testamento ficavam a cargo dos massoretas, escribas conhecidos por serem muito detalhistas e caprichosos. As do Novo Testamento, por poucas pessoas letradas. Houve muito mais cópias do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. Então, na linha do tempo, temos o autógrafo desde Moisés, no deserto com Jó, até a Terra Prometida no Pentateuco, passando pelos livros históricos, pelos poemas do rei Davi e Salomão, alguns outros poetas que fizeram os Salmos, por Lucas, o médico historiador, Paulo, o apóstolo aos gentios e, enfim, João, o discípulo amado em Éfeso, quase 40 escritores. Então vieram as primeiras cópias, as cópias das cópias, até as cópias das cópias das cópias. Os massoretas eram artistas na grafia e copiavam com zelo cada página, rasgando a mesma se a quantidade de linhas e letras não batiam com a cópia usada para fazer a cópia. O Antigo Testamento é escrito nas línguas hebraicas e aramaicas, que é da mesma família. Além de cuidadosos, eram extremamente devotos. Quando o tetragrama sagrado, as letras Yod, Re, Vav e Re apareciam, isto é, identificavam o nome de Yahweh, eles usavam uma pena nova para transcrever o nome do Santo Deus. Por tudo isso, acreditamos que o seu cuidado produziu cópias fidedignas das Escrituras. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, chamado de koiné, o grego que era falado pelas pessoas mais humildes, com material mais disponível e maior facilidade de se obter o papel, dezenas de milhares de cópias em grego, copta, cirílico e outras línguas
das cartas e dos evangelhos foram reproduzidos. Mesmo não tendo a mesma qualidade dos escribas, pela quantidade, deu-se para ter uma ideia da fidelidade da maioria das cópias. Mas a Bíblia sempre foi muito reservada ao clero e aos líderes religiosos. Ela só conseguiu ser difundida e copiada com maior velocidade depois da invenção da prensa. Johannes Gutenberg, no século XV, é considerado o pai da indústria gráfica. As mais diversas Bíblias que temos hoje dão uma dimensão na preservação e reprodução, que também é uma obra de Deus. A cópia mais antiga e incompleta que temos hoje é o Códex de Alepo, datado do ano 930 d.C., e a mais antiga completa é o Códex Leningrado, datado de 1008 anos depois de Cristo. O que tínhamos então era uma cópia 1000 anos depois de Jesus Cristo. Isso levava os cristãos a serem acusados de acreditar em um livro com pouca prova de ser o mesmo que Jesus lia e citava. Tudo isso mudou no finalzinho da década de 1940. Alguns pastores descobriram algumas cavernas numa região desértica perto do Mar Morto. Acharam potes de barro e milhares de manuscritos em papel, alguns em cerâmica e outros chanfrados em tábuas de bronze e latão. Durante muito tempo, essa descoberta ficou escondida, até que alguns desses manuscritos caíram nas mãos de arqueólogos cristãos. A partir de então, começou o processo de escavação no sítio arqueológico de Qumran. Descobriram que as cavernas pertenciam a uma comunidade dos essênios, que foram contemporâneos de Jesus Cristo. Essa é uma foto da época da escavação, um trabalho que demorou quase uma década. Tiveram que lidar com os manuscritos muito frágeis, deteriorados pelo tempo, que se esfarelavam nas suas mãos. Veja a delicadeza que tiveram que ter com os pequenos fragmentos que se acharam em milhares de peças como um grande quebra-cabeça. Houve um trabalho de quase 2 décadas de leitura, catalogação, ajuntamento e estudos teológicos em cima dos achados bíblicos. Esse é um exemplo de um pedaço do livro de Levíticos, datado de 30 a.C. Todos os manuscritos do Mar Morto foram datados entre 250 a.C. e 70 d.C. Compreenda uma coisa. Um close no código de Alepo, do trecho de Josué 1:1, do ano 1000 d.C., e agora um fragmento da caverna 11 de Qumran, 200 a.C. Tínhamos então como comprovar e comparar escritos de 1200 anos atrás. Que descoberta fenomenal! Segundo Jos McDowell, no seu livro Evidências que exigem um veredito, Evidências históricas da fé cristã, 95% do Antigo Testamento comparado era exatamente igual aos achados na caverna de Qumran. As variações eram erros de ortografia, sem afetar absolutamente nada na mensagem revelada. O manuscrito de Isaías, que é o mais completo, é praticamente 99,9% igual ao de Leningrado. E o Novo Testamento? Bom, como dissemos, há uma grande quantidade de manuscritos do Novo Testamento. Cerca de 5.400 gregos, 10.000 latinos e 9.300 outras línguas, como o siríaco, o eslavo, o gótico, o copta e o armênio. Constantin von Tischendorf foi um erudito bíblico que em 1844 descobriu a Bíblia mais antiga e completa do mundo, datada do século IV, chamado Codex Sinaiticus, em homenagem ao mosteiro de Santa Catarina que ficava no Monte Sinai. É considerado, junto com Códex Vaticanos e Alexandrinos, os códex mais antigos da Bíblia. O Codex Sinaiticus, ou chamado de Aleph ou 01, conhecido como Bíblia do Sinai, é um dos 4 grandes códigos unciais, uma antiga cópia manuscrita do século IV. Considerado como um dos melhores textos gregos do Novo Testamento, juntamente com Códex Vaticanos. Existem partes espalhadas por 4 bibliotecas, a maior parte na Biblioteca Britânica em Londres. O Códex Alexandrinos, conhecido como A ou 02, é originário de Alexandria, chegou às mãos como presente do rei Carlos I da Inglaterra. Ele e o Códex Sinaiticus estão preservados no Museu Britânico. O Códex Vaticanus B, ou 03, é um dos 4 grandes códex unciais. O nome Vaticanus descreve-se o fato de estar guardado na Biblioteca do Vaticano. E por último, o Códex Ephraemi Recryptus, ou raspado, chamado de C, ou 04, um manuscrito do século V que está abrigado na Biblioteca Nacional da França, em Paris. O papiro, Chester Beatty, é talvez o mais famoso por ser o mais antigo.
São 11 papiros datados do século III, o mais antigo, praticamente só 100 anos depois da morte do apóstolo João. Fragmentos do Chesterberry, contendo partes de 2 Coríntios 11, 33 a 12, 9, e esse aqui, que talvez seja o mais famoso, contendo o Apocalipse de João, os capítulos 9, trechos do 11, 16 e 17. Também encontramos centenas de minúsculos, que eram pequenos livretos com pequenos trechos da Bíblia, usado pelos pais da igreja. Pais da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos da igreja cristã primitiva, entre os séculos II até o século VII. Seus materiais possuem milhares de citações das Escrituras. Segundo Norman Geisler e William Nix, grandes teólogos cristãos, 99% do Novo Testamento é exatamente aquilo que é encontrado no primeiro século nas histórias de Jesus e seus apóstolos. As variações são erros de ortografia e gramática, não afetando nenhuma doutrina conhecida. Os textos que não constam nos manuscritos mais antigos vêm entre colchetes, como a história da mulher que seria apedrejada. O Espírito Santo influenciou os escritores bíblicos e preservou a mensagem até nós cristãos. Você lê exatamente a mesma coisa que Jesus lia no seu tempo. Uma coisa intrigante é que o livro de Isaías foi o único encontrado inteiro nos achados do Mar Morto em Qumran. Em Lucas 4, 16 a 21, lemos: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamação, libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus testificou de si mesmo, e encontramos o único livro completo que na década de 80 testificou a obra miraculosa do Espírito de preservar os escritos da Bíblia. Querido amigo, a Bíblia que está em suas mãos é a mesma que Jesus usava. Esse livro especial tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e quer fazer a diferença na sua também. Você compreendeu que o mesmo Espírito que inspirou os profetas preservou a mensagem e hoje quer lhe mostrar a vontade de Deus? Se você disse sim, quero fazer uma breve oração por você. Querido Deus, que o Espírito Santo hoje nos ajude a compreender a sua vontade, que está expressa no livro mais maravilhoso da história da humanidade, a Bíblia. Fale conosco através de sua palavra. Em nome de Jesus, amém.